a coluna do Garrone voltou. Eu decidi voltar. Antes eu imaginava, de uma forma meio, talvez fantasiosa, de que eu ia esperar me recuperar 100% para depois voltar. Estou tratando desse assunto em terapia e pelo que eu entendi e na conversa que eu tive com o terapeuta, esse é um assunto que vai me atravessar por muito tempo. Essa não é exatamente uma coluna do Garrone, é mais uma coluna do Nelson. É tema sobre o qual eu falo pouco, eu mesmo. A prudência me força a dizer que pode haver um certo gatilho aqui. Esse tipo de cultura de preservar as pessoas de sofrimento é algo novo para mim. Quando eu era criança, a ideia de que a vida é dura, temos que lidar com ela, era uma coisa senso comum no berço militar no qual eu cresci. Ontem, eu achei que eu estava muito bem para gravar. E aí aconteceu um episódio que deixou claro que esse muito bem vai demorar. Faço ou não faço, faço ou não faço, estou aqui. É um vídeo íntimo, é importante, o assunto não vai voltar provavelmente. Mas por que eu decidi fazer esse vídeo? Como uma espécie de explicação. Porque ficou muito claro que eu, Nelson, não sou a mesma pessoa. E na coluna do Garrone, há um compromisso com bom humor, com deboche, a história de deboche, com a ironia sempre. E esse é um vídeo que provavelmente não vai haver ironia. Ironia é um mecanismo muito comum de você fugir do compromisso de dizer uma verdade, de escapar da sua insegurança. E também uma coisa bastante prática, esse canal no YouTube não tem jurídico, né? A ironia preserva o canal de possíveis processos. Haverá uma pessoa diferente neste canal. Uma dor difícil de explicar, mas eu vou tentar. Vou dar tempo para quem quiser pular para o próximo vídeo, tá bom? Antes disso eu vou contar uma história. Voltei do Rio de Janeiro. Fui passar uns dias lá para compromissos profissionais, que sempre esbarram nos compromissos pessoais, porque eu sou do Rio de Janeiro, tenho família e amigos lá. Trouxe na bagagem um retrato da minha mãe, que ficava exposto na casa da minha família. Botei num canudo, daqueles que arquitetos usam para preservar o projeto, e era um retrato muito significativo. Foi feito à mão na primeira viagem que eu fiz a Paris. Estávamos presentes, eu, meu pai e minha mãe. Eu sou uma pessoa distraída, esse é um motivo de piada dentro da minha família. E o que aconteceu? Eu deixei esse canudo no hotel. Voltei para São Paulo. Só me toquei do esquecimento quando cheguei à minha casa em São Paulo. E aí bateu um desespero. O serviço de atendimento do hotel péssimo, não consegui falar com uma pessoa física humana. Fiquei esperando muito tempo no telefone, tentei acessar via Instagram, até para a central de vendas eu tentei contato em vão. Por sorte, uma amiga conseguiu ir até o hotel e resgatar esse artigo precioso. Assim que eu recebi a notícia de que este retrato feito a lápis foi encontrado, eu desabei. Não era o retrato. Não era o retrato. Era o que ele simbolizava. E por que esse retrato é tão importante? Porque faz 3 semanas que minha mãe morreu. Não vou dar detalhes. Foi algo muito súbito, para o qual, obviamente, ninguém está preparado. E eu, assim que tive a notícia da iminência da morte, suspendi o canal porque, como eu disse, tenho esse compromisso com o bom humor e estava impossível e está muito difícil hoje. Não tratei desse assunto nas redes sociais. Talvez amigos meus que me acompanhem aqui no canal vão saber essa notícia em primeira mão aqui. Tem um desconforto em relação a dividir questões pessoais na rede social. Eu gosto desse espaço aqui, vocês sabem. Claro que tem uma questão
há algum dinheiro que entra nesse canal. Eu ainda não consigo viver desse canal, é uma fração da minha renda, mas é um lugar em que eu posso pensar alto e pensar junto, nessa comunidade que se formou, acho eu, de deprimidinhos e deprimidinhas. A coluna do Garrone, mas existe um Nelson. Eu não sei se vocês viram o filme Substância, com a Demi Moore, não vou contar um pouco do filme, mas se você ver o filme, você vai entender que para existir aquela personagem derivada da personagem da Demi Moore, precisa existir a Demi Moore. E as duas precisam agir de forma harmônica. O Nelson tem que cuidar do Garrone e o Garrone tem que preservar o Nelson. Eu precisava fazer esse vídeo antes de abrir uma nova temporada. Estou com alguns vídeos pensados para botar no ar. Tem um vídeo do documentário que eu gravei em janeiro e em algum momento já está quase pronto, vai ser exibido. No Rio de Janeiro eu gravei um vídeo sobre o G20, expectativa para o G20, o Garrone Correspondente gravou esse vídeo. E eu resolvi gravar esse vídeo justamente para não falar mais desse assunto. Não faz muito sentido eu embarcar nesse assunto e fazer vídeos derivados desse assunto, já que o canal ganhou uma cara própria. Uma visão da política brasileira, um destaque para esse observatório da extrema-direita que esse canal virou. Ainda parece que não é de verdade. Eu não tenho religião, não tenho uma crença alguma, além do material. Eu não posso sonhar com aquela ideia de reencontro que muitas religiões prometem. Deixou de existir. Acabou. E quando não há religião, a que você se apega? É algo sobre o qual eu tenho pensado muito. Minha resposta provisória: me apegar às memórias, aos bons momentos. E essa tem sido a minha pauta com as pessoas mais próximas. Tem muita história engraçada. Minha mãe era uma figura muito engraçada. Eu acho que ao longo do tempo, vou até incorporar essas histórias de alguma forma aqui nesse Garrone Verso. Tem uma certa rebeldia num ambiente militar, que é muito engraçado. Que minha mãe é de família militar, casada com militar, filha de militar, neta de militar, irmã de militar, sobrinha de militar. É um ambiente absolutamente militar. Mas tinha uma rebeldia que hoje eu, analisando, eu de certa forma reproduzo, porque eu sou absolutamente subserviente às regras. Eu acho que regra é uma coisa importante. Mas trabalhar no limite da regra é muito divertido. Se não está escrito, você trabalha ali com uma certa ambiguidade que algumas regras prevêem. E outra reflexão que me traz um certo alívio também, já que eu não tenho nada transcendental a que eu possa me agarrar, é a absoluta certeza que eu tive uma criação para a liberdade, sem imposição de modelos. Num momento de questionamento ou entendimento da própria sexualidade, a preocupação da minha mãe não era invadir a minha vida, era sempre uma pergunta, e a gente morava em cidades separadas nessa época. Ela perguntava: você está feliz? Eu respondia muitas vezes sim, muitas vezes não. E não havia uma segunda pergunta, por quê? Havia só a manifestação do acolhimento. E esse acolhimento real, ou potencial, porque a gente há muito tempo vivia em cidades separadas, então era um acolhimento potencial, virtual, na possibilidade de eu precisar de acolhimento ele estava garantido. Isso deixou de existir. Eu sou uma pessoa que desvia absolutamente do padrão esperado de uma família militar por não ser militar, nunca ter querido ser militar, ter seguido uma profissão que não combina exatamente com a lógica militar e por conta, óbvio, da orientação sexual. Mas isso nunca foi um problema. Eu me lembro, por exemplo, do meu primeiro casamento, eu já tive 3, meus pais à época moravam dentro de uma base militar. E eu era casado e convivia com meu então marido nessa base militar sem transtornos. Marido a que minha mãe se referia como filho. E havia um orgulho
E eu tenho essa certeza, o que me deixa muito tranquilo. Apesar de eu ser uma pessoa muito diferente, mas ao mesmo tempo muito comprometida com valores que hoje eu entendo que são herança dessa criação militar. Pai, 2 avós, 3 tios, fora as esposas desses militares. Essas pessoas participaram da minha infância e adolescência. E quais são esses valores, né? Compromisso com o estudo. Na minha cabeça, de pessoa formada numa família militar, não existe a ideia de uma criança falar que não gosta de estudar. Estudar não está no campo do gostar. Ter nota boa é um axioma. Criança estuda, adulto, numa família privilegiada, trabalha para pôr comida na mesa e bancar esse estudo. Talvez tenha um viés autoritário até, que eu não suporto criança que diz não gosto. Talvez por isso que eu não tenha filho, porque eu ia ser muito autoritário. Um filho que exige uma roupa de uma marca tal. Criança exigindo marca. Socorro. Para mim não funciona. Eu sou uma pessoa com um pensamento mais progressista daquele ambiente do qual eu saí. Eu estou falando da minha família, claro, família militar e tal, mas também do ambiente ali da elite de Niterói. Eu sempre falo que eu sou de Niterói. Então, descrente que sou, e talvez de forma narcísica, obviamente, eu tá bem, e o que eu chamo de tá bem, tá funcional, sem nome no Serasa, sem ficha criminal, sabendo comer com talheres. Eu sou resultado disso, então isso quase que soa como uma homenagem à minha mãe. Ainda fico devendo arrumar a cama, que minha mãe achava que tinha que arrumar a cama todo dia. E eu não achava que fazia sentido, porque eu vou desarrumar na hora de dormir. Eu tô bem, eu tô melhor. Não é exatamente para vocês se preocuparem comigo. E hoje eu sinto que eu consigo gravar esse vídeo. Se ele tá sendo exibido, se você tá vendo, é porque eu consegui gravar. Eu não vou me esconder aqui atrás do humor, não vou me esconder atrás da Selminha. Se vocês não perceberam, a Selminha, de certa forma, sou eu. Tô conseguindo até rir de algumas situações. Mas eu cheguei a questionar qual era o sentido da vida, no sentido de continuar vivendo, se eu não vou ter mais o amor mais puro que existe. Mas aí a gente vai elaborando e vai descobrindo esse sentido. Então eu tô melhor. Ela tá presente. Ela segue nas conversas da família. O vocabulário, minha mãe tinha um vocabulário muito específico. Eu uso muitas palavras aqui que eram da minha mãe. Ela é relembrada nas piadas, porque, como eu disse, ela era muito engraçada. Mas é a maior tristeza que eu já tive até hoje. Eu já senti muitas dores. Tenho dor nas costas, fissurei a costela, botei uma placa aqui na clavícula, já terminei incontáveis namoros, 3 casamentos, mas a cena de um corredor frio, de um hospital militar, a caminho do necrotério, junto com meu pai e minha irmã, para fazer o reconhecimento do corpo, não há como ter alguma cena mais triste que essa. Não consigo imaginar. No enterro, há um trabalho muito importante, que alguém pode achar que é um trabalho cosmético, de dar uma dignidade para o corpo, né? Acho que tem que ser valorizado isso. No necrotério não tem essa preocupação, é um lugar frio, é técnico, é burocrático, é impessoal. Exatamente o oposto do que sempre foi a minha relação com a minha mãe. Cara, eu vou falar um negócio que eu me vi como uma pessoa absolutamente ingênua. Absolutamente ingênua. Porque nesses últimos tempos esse tem sido o assunto, né? Sobre o que eu falo? Eu falo sobre isso. E inevitavelmente as pessoas falam de suas relações com as suas mães. E o que eu chamo de ingenuidade é achar que todo mundo tem ou tinha uma boa relação com a mãe. Mãe, filho, amor, conexão, pronto, resolvido. E não é um truísmo, não é uma obviedade. E eu conversando com as pessoas, estimulava essa pauta de relação mãe-filho, e o que eu ouvi não foram necessariamente relatos empolgados e afetuosos. Tem uma amiga minha, aí eu lembrei dessa história,
que ela não chama a mãe de mãe. Ela chama a mãe pelo nome. Eu lembrei dessa história. O que faz alguém chamar a mãe pelo nome e não chamar de mãe ou mamãe? Ou seja, eu tinha um privilégio e eu não reconhecia esse privilégio, eu não entendia que isso era um privilégio. Eu me imbuí ali uma função como filho homem no enterro e fui fazer um discurso curto, que foi o que eu consegui. Nesse que era um momento absolutamente... Nossa... de absoluta fragilidade. E é importante, é muito importante. E eu me convenci mais da frieza ou da indiferença das redes sociais, que você pode botar o emoji que for, o comentário que for, que não tem o peso da presença numa situação dessa, de despedida. Pessoas que eu amo e que se despencaram até... Então, meu melhor amigo saiu de São Paulo, foi para Niterói, porque ele entendeu que não haveria outro lugar que não lá. Na minha fala, foi resultado de uma reflexão curta, de pouco tempo, porque eu tive pouco tempo para refletir, de que esse amor que hoje eu entendo como um privilégio, esse amor mútuo, era público. Esse sentimento tão bom, e todo mundo com quem eu falava conhecia essa relação absolutamente particular entre mim e minha mãe. Absoluto respeito, possível ter briga. É reconfortante ser lembrado como alguém que foi amado por essa mulher. Imagina eu, 42 anos, não era um problema e nem raro eu chorar no colo da minha mãe. 1,92, 42 anos, no colo da minha mãe. E ela fazia questão de não invadir minha privacidade. Eu compartilhava o tanto de informação que eu achava que podia, não perguntava, era só acolhimento. Eu não falo da minha vida pessoal aqui, vocês sabem, mas eu passei por um divórcio recente, uma separação recente. Não tratei aqui, não vou tratar, mas essa situação tão mais grave e irreversível e única, de certa forma, pôs fim àquele que era um sofrimento menor. Ficou menor, né? Esse espaço aqui não é um espaço pessoal. Esse é um vídeo que é uma exceção e acredito que continue a ser uma exceção. Mas aqui tem uma entrega minha, Nelson. Entrega física, entrega mental. Tem noite sem dormir. Eu faço 1000 coisas aqui. Hoje o vídeo está simples porque eu não vou fazer grandes edições, não é isso. Eu queria muito viver desse canal, me dedicar exclusivamente a ele, ou mais tempo e conseguir monetizar, mas não. Mas mesmo assim, eu dedico muito tempo a esse canal, porque eu gosto. Esse é o meu espaço, do meu jeito, tudo que está aqui passou por mim. Então, eu não sei se eu estou me expondo muito, se eu estiver me expondo muito, eu como dono deste canal, me sinto absolutamente tranquilo em cortar, porque eu não quero parecer ridículo. E nesses dias que passaram, eu não conseguia me imaginar vindo aqui naquele registro de informalidade que eu tenho, de piada, de humor, às vezes um tanto quanto histérico, né? Coluna do Garrão de Volta, tudo bem, gente? Que é um estilo que eu acho que as pessoas entendem, vocês entendem, que não é porque é humor que é desimportante, é naquela lógica do Cartola de rir para não chorar, diante da incredulidade da realidade brasileira, olhar aquilo com um mínimo de humor. E é o que eu criei aqui, não é nenhuma obrigação, porque eu posso fazer exatamente o que eu quiser aqui. Mas eu não acho que eu tenho o direito de fazer as vidas das pessoas piores. Então, não quero fazer desse vídeo, o mood desse vídeo, a vibe desse vídeo, o registro de formalidade desse vídeo, ou de pessoalidade desse vídeo, ser o padrão. Não quero contribuir para esse sentimento. Eu acho que o feedback que eu tenho é de pessoas que gostam do canal porque ele traz algum tipo de alívio, algum tipo de esteio diante da loucura que esse país
sempre foi e continua sendo de forma talvez mais caricata, perigosa nos últimos tempos. Tem que debochar, tem que rir, porque é a saída que eu consegui criar para tratar desse assunto Brasil, mas sem bobeira. É um humor que eu tento gerar algum tipo de reflexão. Pode ser um pouco de arrogância da minha parte, não sei. Diante disso tudo que aconteceu, e pensando no que eu vou falar para vocês, que esse compromisso com o bom humor vem da minha mãe. Vem da minha mãe. Ela tinha um compromisso com a alegria. E falava com todo mundo. Se ela já foi uma loja 2 vezes, já sabiam o nome dela, ela já sabia o nome de todo. Era essa pessoa. Teve até uma história, uma vez que minha mãe foi chamada para ser... Eu vou contar muitas histórias da minha mãe a partir de agora, a partir do que eu vou lembrando, eu vou encaixando. Vou contar só uma hoje, talvez ao longo dos próximos vídeos eu acabe achando licenças poéticas, licenças materno-poéticas para introduzir essas histórias. Mas uma vez que minha mãe foi chamada para ser vereadora, aí eu, obviamente, tentei dissuadi-la. Eu falei, mãe, não se mete nisso, pra quê? Você não precisa disso, a vida tá ótima, pra que você vai se meter e tal? Ela, não, me chamaram e tal. Aí foi. Aí ela foi na reunião do partido, eu não me lembro o partido. Mas aí, na reunião do partido, estava atrasando, alguém falou para ela que estavam esperando a autorização do traficante para começar a reunião. Então aí começou e terminou essa curtíssima carreira de quase candidata a vereadora da minha mãe. Ainda bem que ela não foi por esse caminho, graças a Deus. Mas mostra o quanto ela era popular, querida, cativante e tudo mais. Minha mãe estudou jornalismo. Ela acabou largando a faculdade porque casou, né? Naquele tempo que se casava e não podia divorciar. Ela casou antes da lei do divórcio. E ela chegou a fazer umas participações aqui no canal por um tempo. Quem é mais antigo vai lembrar. Foi uma ideia que eu tive e que ela acolheu, que eu recebi uns hates aqui, uns hates meio nada a ver, meio ridículos e tal. E aí eu pensei, quem melhor para responder o hate? Contra o hate, o maior amor do mundo, era o que eu falava. E hoje, quando eu falo contra o hate, o maior amor do mundo, quer dizer muita coisa. E ela gravava esses vídeos respondendo os hates e todo mundo gostava. Aqueles hates, a maioria é muito bobo, né? Dizendo que, você é viado, comunista, petista, sei lá. Eu sei o que eu sou e o que eu não sou. E mais do que isso, se minha mãe respondia a um hate me chamando, me xingando de viado, se isso não era um problema para minha mãe, é claro que a mensagem fica muito mais forte. E aí eu vou me gabar aqui. Desculpa, eu vou sejam algumas pessoas, diante do que eu falei, que essa coisa de amor de mãe não é uma coisa absolutamente ubíqua. O meu terapeuta já falou isso pra mim. Que eu sou um danado, porque eu sei que eu fui amado na infância. Eu sei que eu fui amado na infância. Olha essa frase. E eu sei mesmo. eu sei mesmo. E hoje eu entendo que amor de mãe não é uma commodity. Não é uma commodity. É alguma coisa absolutamente preciosa. No sentido de rara e no sentido que deve ser protegido também, né? Eu não confundo amor com like. Eu nunca falei o nome dela também. Ela participou muitas vezes aqui, eu não falei para preservar, né? Para não encherem o saco dela em rede social também. Preservar a intimidade parece ser uma regra que eu também herdei dela, né? O amor é tão incondicional que não precisa desses detalhes, não precisa explicar o motivo do choro, precisa só ter o acolhimento. Se o amor de mãe é uma invenção humana, é uma ótima invenção humana. Então, muitas pessoas acham que a humanidade está perdida, mas se a humanidade inventou a arte, inventou a matemática, inventou o amor de mãe, somos um coletivo bem-sucedido. Algumas pessoas veem amor de mãe como divino, outras como uma coisa natural. Eu vejo como essa grande invenção da humanidade. É alguém que só quer o seu bem. Olha isso. Alguém que só quer o seu bem. E quando você perde isso, quem é você depois disso? E essa é a pergunta que eu tento me responder.
Essa é a pergunta que eu trago para cá. E essa pergunta que me fez fazer esse vídeo, porque eu não tenho como garantir quais vão ser os próximos vídeos se eu não tenho a mínima ideia de quem eu sou nesse momento. E o Garrone precisa do Nelson. O Garrone não vai sair ileso desse baque gigantesco na vida do Nelson. Ou do Nelsinho. E no enterro foi assim, porque na minha família, eu sou sempre Nelsinho, porque meu pai tem o mesmo nome. E no enterro são pessoas que me conhecem desde sempre. Então, é o lugar que eu só era chamado de Nelsinho. E os amigos nessa hora são muito importantes. Parece um clichê. Aliás, esse vídeo talvez seja um grande clichê. O filho gay lamentando a morte da mãe, chorando a morte da mãe. Grande clichê. Paciência, eu também posso ser um clichê, me dê licença. Mas as amizades são importantes, mas não naquela pegada do Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Porque parece que quando o Roberto Carlos cantava isso, ele estava já antecipando a era das redes sociais, em que as pessoas têm 1 milhão de seguidores, mas não são 1 milhão de amigos. A presença desses amigos, de pessoas queridas, não muito de parentes, porque minha família é pequena, eu comecei a sentir um certo alívio e conforto, já que eu não tenho essa crença no transcendental. O que me trouxe alívio? E foi o que eu compartilhei com as pessoas quando eu fiz o meu micro discurso. Que eu conhecia, sabia exatamente do meu amor por ela, ela sabia da reciprocidade. Nós tínhamos uma, não sei se simbiose, de novo, Freud 1, né? Freud 1. Mas essa relação era absolutamente pública. E a presença daquelas pessoas foi importante porque cada pessoa me trazia uma memória, uma boa memória. Histórias engraçadas, por exemplo, que minha mãe... Eu tinha muitas amigas mulheres e tinha esse meu melhor amigo homem e tal. E minha mãe era uma pessoa que em casa não usava sutiã. Em casa não usava sutiã. Mais histórias engraçadas da minha mãe. Teve uma amiga minha que contou uma história que eu achei engraçadíssima, que ela cruzou com a minha mãe na rua e não reconheceu. Porque ela nunca tinha visto a minha mãe de roupa. E minha família sempre foi muito pequena, tá menor. Agora somos 5 pessoas, basicamente. Meu pai, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho e eu. E naquele momento de tristeza e fragilidade, eu senti a presença física das pessoas, um acolhimento. E a ideia de que eu não estava sozinho, que existe um motivo, um sentido em continuar existindo. Eu sou uma pessoa que não tem medo de chorar, choro, tenho que chorar todo dia. Todo dia arrumo motivo para chorar. Eu contei esse episódio do quadro que me fez desabei. Mas se eu mandar para alguém uma mensagem dizendo estou triste, uma carinha com tristeza, não reflete, não expressa. Eu preciso desse contato. Informações difíceis de processar. Primeiro, um susto, um risco. Depois, o conhecimento sobre a inevitabilidade da morte, saber da morte, reconhecer o corpo, assinar o reconhecimento do corpo, o enterro. Aí você pensa, tá, agora passou. Mas agora tem o Natal. A minha mãe era uma matriarca, né? Ela amava decorar a casa com o Papai Noel. Adorava Natal. E o Natal acontece na minha casa de forma... Parece que caiu do céu. Não caiu do céu. Tinha um trabalho de produção. E esse era um trabalho da minha mãe, uma incumbência da minha mãe. Racionalmente, né? O Natal não tem nenhum significado transcendental para mim. É uma razão para reunir essa minha pequena família. Só para reunir. Só por reunir, trocar presente. E já sei que vai ser uma noite muito triste. E tem várias situações que eu sei que eu vou ter que lidar com isso. Mas não adianta fugir. Vou tentar enfrentar, assim. Tentar enfrentar. Quando, por exemplo, eu soube da notícia da inevitabilidade da morte, eu liguei para uma amiga minha do Rio, e que é a pessoa que eu lembrava que ela... a gente brincava com ela que ela ia sempre em enterro, missa de 7º dia, missa de corpo presente. Ela ia... E na hora eu lembrei dela, porque ela para mim veio à cabeça como uma pessoa que mais sabia lidar com a morte. Liguei para ela. Eu estava em São Paulo, eu falei, não sei o que eu faço. Aí ela, larga tudo e vai pro Rio. E foi o que eu fiz. Eu não sei exatamente qual era o grau de consciência da minha mãe naquela situação, mas eu falei um monte de coisa. Eu falei um monte de coisa, o quanto ela era maravilhosa, o quanto
o quanto aquela família que ela forjou é de verdade, não é uma fraude, não é uma família de Instagram, como há um amor absolutamente sincero em todos os integrantes dessa família. Todo mundo funcional, não tem ninguém dando problema, ninguém batendo no coleguinha, e como ela era amada por todo mundo. Eu não sei exatamente se eu estava falando com alguém que me entendia, mas o que me dá uma certa tranquilidade é que mesmo se ela não estivesse ouvindo, de certa forma não importa, porque tudo que eu falei era óbvio e ela sempre soube disso. Porque eu dizia o tempo inteiro que eu amava. Eu te amo, adeus, eu te amo. Bom dia, eu te amo. Como eu falo pro meu pai também. E eu agradeci também ela por ela ter permitido, de certa forma, que eu seja quem eu sou. Um homem gay, urbano, livre, com ideias muito distintas das ideias dela. E com uma certeza de que eu fui um bom filho, de certa forma, acho. Porque ela demonstrava esse orgulho em vida. E isso, já que eu não sou uma pessoa religiosa, que entendo que não vai haver um reencontro, o que eu tenho a memória e a minha consciência, consciência não só minha, mas de outras pessoas que compartilharam comigo essa impressão. Ao longo desse processo duro, rápido e doloroso. Então esse é o canal Voltou, estou de volta, sou outra pessoa, não pretendo voltar a falar desse assunto, não sei se faz sentido, mas eu acho importante comunicar por motivo de transparência. O quadrinho que foi resgatado lá do Rio vai compor meu cenário, vocês vão em breve ver ele por aí. De bola pra frente, com os meus vídeos, talvez a grade do canal fique um pouco confusa, porque eu tô confuso, eu não sei se vai dar tempo e tal, vamos fazendo, vai TV no Zap, não vai TV no Zap, será que eu vou me sentir mais à vontade de falar de assuntos pessoais? Não sei também. Tem um documentário que eu gravei, super legal, que eu achei legal, uma experiência. Eu fui visitar uma seita cristã no sul da Espanha. Tá legal, vocês vão ver esse material. Estou voltando com a frequência que der. Em janeiro vou tirar férias, não sei o que eu vou fazer nas férias exatamente, só comprei a passagem e tal. Então vamos assim, administrando a agenda, a cabeça, os sentimentos, para continuar fazendo esse trabalho do qual tanto gosto. E que eu me sinto muito acolhido. No último vídeo que eu fiz, em que eu relatava que eu ia parar o canal, mas eu não tinha condições de compartilhar com vocês o motivo pelo qual eu ia parar o canal, recebi muito acolhimento. Por mais que eu tenha esse ceticismo em relação às relações virtuais, houve um conforto ali, saibam disso. Muito obrigado por todos que enviaram mensagens, pessoas que acreditaram que a minha saúde mental estava abalada por conta do meu trabalho, desse observatório da extrema-direita. Não é isso. Não é isso. Ficou claro. Por motivo de transparência, deixei aqui tudo claro. Vou ficando por aqui. Voltando nesse gerúndio, não sei como exatamente, mas a Coluna Garrone está de volta. Um beijo, tchau. Até a próxima. Oi, gente, eu falei que ia rolar, então minha mãe tá aqui. Oi, mãe. Oi, filho. A gente acabou de se encontrar. Mentira, ela passou o fim de semana aqui. Gostou do cenário? Gostei, muito legal. Gostou? Eu gosto E da dessa- bagunça que eu não tô mostrando? Não, mas isso daí eu já tô acostumada, é só passar e fechar a porta. Isso. Então eu separei uma mensagem, mandei pra minha mãe pra ela comentar, pra manter aqui a tradição. Vai aí, mãe. Marcos Felipe, seja menos enviesado. Eu acho que viver Olha pra cá, olha pra cá. é um ato político. Você, quando acorda, você já está se posicionando na vida. Calada ou falando, você está se posicionando na vida. Eu acho que todos nós temos uma tendência. E eu acho também que as pessoas devem ser respeitadas. Você tem que respeitar. Você pode não aceitar, mas você deve respeitar. Para todos nós termos um lugar calmo no mundo. Assim é que funciona, ou que funcionaria.
É uma democracia. Se você pensa de uma forma e eu penso de outra, a gente pode se amar pro resto da vida. Isso não pode interferir na nossa relação. Mas muito obrigada por ter falado com a gente. Um beijo, mamãe Garrone. Não preciso falar mais nada. Agora eu vou ter que dar um beijo também. É. Pronto.